Oi, gente. Então, aula passada a gente falou um pouquinho sobre o humanismo, que era o período literário ali, o segundo período literário da literatura portuguesa após o trovadorismo. O humanismo é um momento em que vai retratar aquele início do Renascimento, que é quando Deus deixa de ser centro do universo, o homem ocupa esse espaço com a perspectiva do antropocentrismo, passa a testar seus limites, passa para a tentar investigar mais o que acontece no mundo, não acreditar que só Deus é a razão de tudo, e aí começa a ciência evoluir um pouco mais, e tudo isso vai culminar na consolidação disso, quando o Renascimento deixa ali e começa a se consolidar, e isso se espelha nas artes no período literário e artístico do classicismo. Então, aqui no classicismo é o humanismo consolidado. Lembra que o humanismo era um momento de transição, ainda havia muitas dúvidas, ainda ficava entre os princípios da Idade Média e os princípios ali renascentistas, né? Entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Então, ele estava ali entre as duas coisas, nesse momento de transição. Lembra que tudo isso é espelhado lá no texto do Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, que vai denunciar como a sociedade estava começando a deixar os princípios da Idade Média? Lembra disso? Então, aqui no classicismo, isso tudo se consolida. De fato, essa ideia de que Deus é a razão de tudo se esvai e o homem começa a ocupar de fato esse poder central. Coloquei aqui para vocês duas imagens. A primeira imagem, que é a da criação de Adão, do Michelangelo, que vai ser um dos artistas principais desse período, e uma segunda imagem, e essa imagem para retratar o classicismo nas artes de pintura, né? E a fonte de Trevi, que tem até hoje, que é para tentar retratar o classicismo na arquitetura. Vamos então para a linha do tempo. Vamos lá. Bom, na linha do tempo, o classicismo vai ficar aqui por volta de 1500, então observe que é bem pertinho do humanismo, né? O trovadorismo estava lá em 1100 e alguma coisa, e ele vai durar aí quantos? Uns 200 anos mais ou menos, até chegar no humanismo. Quando chega no humanismo, a gente tem esse momento de transição, é um momento que está entre uma coisa e outra, né? E aí, essa ideia vai se consolidar no classicismo mais ou menos por 1500. Então, eu observo que o período entre o humanismo e o classicismo é curto, comparando com o trovadorismo, né? Só de uns 100 anos. Lembrando, gente, que eu estou falando aqui de períodos literários. Quando eu falo de trovadorismo, humanismo e classicismo, eu estou falando de períodos literários, artísticos, se a gente for pensar, mas literário aqui. E é diferente das nomeações dos momentos históricos. Momento histórico é uma coisa, período literário é outra. Por que a gente sempre fala de momento histórico, de contexto histórico, quando estamos falando de literatura? Porque é preciso entender o que acontecia na sociedade da época para poder entender por que os textos são da forma que são, né? Porque as artes, de forma geral, são dessas de uma forma ou de outra. Então, lá no trovadorismo, o momento histórico era a Idade Média. Aqui começa o Renascimento e aqui continua no Renascimento. Tudo bem? Então, a gente está falando de Renascimento como contexto histórico e classicismo como contexto artístico. Vamos então para pensar o resumo dos conteúdos desse slide. Então, nesse slide eu vou falar para vocês sobre o contexto de produção do classicismo na Europa, o sistema literário do classicismo, e a gente vai falar sobre Luís de Camões lírico e Luís de Camões épico. Quem é Luís de Camões? É o principal autor da literatura portuguesa desse momento histórico e literário. Tá? Então, Camões, quando se fala de literatura portuguesa, Camões é o cara. É o cara. Não tem um português que não tenha estudado Camões na escola, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dele. E é só mesmo como é um slide, uma aula de revisão, a gente vai passar por cima de tudo